Então, vamos lá, então. A questão de número 3, ela fala o seguinte. Em um globo vazado para um jogo de bingo, há 75 bolas, numeradas de 1 até 75. Ok? Letra A. E faz 3 perguntas. Primeira pergunta. Qual a probabilidade de sair uma bola par ou uma bola ímpar? Não, uma bola par ou ímpar. É a mesma probabilidade? Para que isso aconteça, tem que calcular o valor. Por exemplo, de 1 até 75, tem quantas bolas pares e quantas bolas ímpares? Começou com 1, terminou com 75. Então, começou com ímpar, terminou com ímpar. Ou seja, quando isso acontece, vai ter mais ímpar do que par. Vai ter, no total, se você contar, 38 bolas ímpares e 37 bolas pares, totalizando 75 bolas. Então, bolas ímpares, 38 em 75, que daria aproximadamente 0,506 ou 50,6%. Bola par, tem 37 bolas pares em 75. Então, ficaria 37 em 75, daria 0,495, ou seja, 49,3%. Então, quer dizer, não tem a mesma probabilidade de sair par ou ímpar. A probabilidade de sair mais ímpar do que par. Por que isso? Porque tem mais bola ímpar do que par. Letra B. Sair na primeira retirada, sair uma bola par na primeira retirada. Qual é a probabilidade de sair par de novo na segunda? Então, isso é uma situação interessante. Num bingo, você tira uma bolinha e você não volta essa bolinha na urna. Você tira e separa. Ok? Então, o que ele falou é o seguinte. Se ele tirar uma bola par nessa urna, qual vai ser a probabilidade de tirar de novo uma bola par? Tinha na minha urna, na minha caixa, tinha 75 bolas. Se ele tirar uma, vai sobrar 74. Dessas 75, 37 são pares. E se já sair uma bola par, vai sobrar só 36 bolas pares. Então, tirar uma bola par de novo seria o quê? 36 em 74, que daria aproximadamente 0,436 ou 48,6%. Ok? Aí ele continua ainda a pergunta. E qual a probabilidade de sair uma bola ímpar na segunda retirada? Bom, ele tirou uma vez, saiu já uma par que ele falou. Então, a minha urna tinha apenas agora, no caso, 74 bolas, que uma já saiu. Para ele tirar uma ímpar na segunda rodada, vai ser o quê? 38, que são bolas ímpares, em 74, que daria 0,513, aproximadamente 51,3%. E a letra C, ele fala o seguinte, nessa situação, os eventos são dependentes ou independentes? Dependem ou não dependem? Os eventos são dependentes, porque, já que não há reposição, os resultados da segunda retirada em diante vão sempre depender do que aconteceu na rodada anterior. Então, no caso dessa retirar uma bola e num bingo, são eventos dependentes, que tudo depende do que você tirar na rodada anterior. Então, isso chama-se eventos dependentes. Ok? A questão agora número 4 é da página 23. Ele fala o seguinte, em uma pesquisa feita com 200 participantes sobre o estilo de filme preferido, o resultado foi o seguinte, drama, 28% escolhem drama, terror, 5%, romance, 32%, ficção, 27%, não souberam opinar, 8%, quer dizer, não responderam nada, 8%. Considerando que cada pessoa fez apenas uma escolha,
Qual é a probabilidade de uma pessoa que opinou na pesquisa ser apreciadora de filmes de romance? Olha bem, filme de romance. Eu posso usar duas situações diferentes. Eu posso utilizar porcentagem ou posso utilizar a parte quantitativa, que são de números. Agora, olha que uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, em relação às pessoas que opinaram. Se você observar, 8 pessoas, 8%, melhor dizendo, não opinaram nada. Não souberam opinar. Então, como é porcentagem e somando tudo daria 100%, se eu tirar esse 8% que não opinaram em nada, sobrou no meu espaço amostral 92%. E, no caso, filme de romance, 32% escolheram filme de romance. Então, em termos de porcentagem, qual seria a nossa probabilidade? Seria 32 sobre 92, que daria aproximadamente 0,35 ou 35%. Isso usando a parte percentual, que é a porcentagem. Se eu usar agora a parte numérica, eu sei que foram entrevistados 200 participantes. 8% não opinou nada. 8% para mim de 200 é 16. Então, 16 não opinaram nada. Então, 200. Se eu tirar 16, sobrariam 184. Isso em número. De 184, nesse 200, 32% gostam de romance. Então, o que eu faria? 32% de 200 dá 64. Então, em termos de número, ficaria então o que para mim? 64 sobre 184, que também vai dar aproximadamente 0,35 ou 35%. O que você fizer de escolha percentual ou parte absoluta, que são números, você vai ter que obter sempre a mesma resposta. Tá? Observem bem essa questão número 4, que eu posso fazer em valores quantitativos, que são números, ou em percentuais, que são porcentagens. Só que observem sempre que a resposta tem que ser sempre a mesma. Não vai dar diferença nenhuma, tá bom? Agora, a questão de número 5. A diretoria de uma empresa quis saber o número de filhos de seus 120 funcionários e montou uma tabela como observada a seguir. Número de funcionários e quantidade de filhos. 41 funcionários têm um filho, 17 têm 2 filhos, 21 têm 3 filhos, 10 têm 4 filhos, 9 têm 5 filhos, meu Deus. 1 tem 6 filhos, Jesus amado. E 21 não tem filhos. Nossa. Aí ele faz algumas perguntas com relação a isso. Primeira delas, qual é o número médio de filhos dos funcionários? Ele quer saber uma média. E o que é média? É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Eu sei que o total aí, a quantidade total, é 120, porque são 120 funcionários. Só que acontece, como tem, por exemplo, 41 funcionários têm um filho. Então, o que fazer? Ele faz 41 vezes 1. 17 tem 2 filhos. 17 vezes 2. 21 tem 3 filhos. 21 vezes 3. 10 vezes 4. 9 vezes 5. 1 vezes 6. E 21 vezes 0. Eu tenho que fazer essa soma total. Então, ficaria 41 mais 34 mais 63 mais 40 mais 45 mais 6 mais 0 sobre 120, que deu 229 por 120, e é igual a 1,908. Então, a média de filhos de funcionário, uma média é de 1,908. Letra B. Construa um gráfico de barra com esses dados. No gráfico de barras, você vai colocar, no caso, na parte horizontal, o número de filhos,
E na parte vertical, o número de funcionários. Tá? Aí, começando com 0 filhos, 1 filho, até 6 filhos. Né? E você vai marcar, por exemplo, 0 filhos, 21 funcionários. 1 filho, 41 funcionários. 2 filhos, 17 funcionários. E assim por diante. Letra C, lhe pergunta em moda. O que é moda? É o valor que mais se repete. Que valor mais se repete aí? O número 1. Por que isso? 41 funcionários têm 1 filho. Então, o que mais se repete no caso da moda é o número 1. Letra D, explique por que a média aritmética, ponderada ou não, a moda e a mediana são chamadas de médias de tendência central. Por que isso? A média aritmética, a moda e a mediana são chamadas de medidas de tendência central porque todas as medidas dadas convergem para o centro do conjunto estudado. Sempre que você for trabalhar média, moda e mediana, elas apontam, elas indicam sempre o centro, tá, do conjunto que eu estou estudando. Sempre. Então, por isso que elas são chamadas de medidas de tendência central. E torna a falar, são muito utilizadas em nível superior. Muitas. Em termos de estudo, de análise, tá bom? Questão de número 6. Em um blog de variedades de músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essas postagens. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Desses 500, 52% acharam divertido, 15% assustador, 12% chato, 20% não opinaram, quer dizer, não tem opinião nenhuma, nem responderam. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram nas postagens contos de Halloween. Só que naqueles que opinaram na postagem, leiam bem. Sabendo que nenhum visitante voltou mais de uma vez, qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado no conto de Halloween chato? Foi de aproximadamente. Então, de novo, eu posso fazer essa questão de duas formas. Uma utilizando a parte percentual, as porcentagens, outra utilizando os valores absolutos. Por que isso? Eu sei que no total foram entrevistados 500 pessoas. Dessas 500, 21% não opinou. 21% de 500 é 105. Então, 105 pessoas não opinaram. 12% acharam chato. 12% de 500 é igual a 60. Então, se eu posso mensurar em termos de valores numéricos, eu posso fazer, então, essa situação em percentual, que é em porcentagem, ou em valores absolutos, que em valores numéricos. Se for em porcentagem, 21% não opinou. Então, 100 menos 21 daria 79%. Desses, 12% acham chato. Então, ficaria 12 em 79, que daria aproximadamente 0,15 ou 15%. Isso em percentual, em porcentagem. Agora, em valores absolutos, em números, 105 pessoas não opinaram, que é 21%. 500 tira 105, sobrariam 395. 12% desses 500 acham a parte contos de Halloween chato, que simbolizam 60 participantes. Então, ficaria, então, o quê? 60 entre 395, que daria, de novo,
0,15 ou 15%. Questão de número 7. O gráfico de setor em perspectiva 3D, reproduzidos a seguir, são apresentados por Steve Jobs. Nossa, hein? Ele foi alvo de crítica de um site denominado É o Arte de Apresentar, né? Porque poderia induzir o espectador a uma conclusão equivocada. Considerando a reprodução apresentada, o que há de errado no gráfico? Ele fala participação nos Estados Unidos de smartphones, no mercado dos Estados Unidos. Tem RM, tem Apple, tem Palm, tem Motorola, tem Nokia e tem outros. Então, o que há de errado nesse gráfico aqui? Gente, que absurdo. Para mim, são diversas situações que são interessantes. Agora, observe uma coisa que é bem drástica. Olha aí o setor em verde, 21,20%. E olha o setor, no caso, vermelho, 19,50%. Observem que o 21,20% tem uma porcentagem maior, em termos de setor, está um setor menor. Então, esse fato aqui já apresenta um erro, uma coisa equivocada em relação a um gráfico de setor. Que como 21,20 é maior que 19,50, logicamente o setor de 21,20 tem que ser maior. Então, há setores com tamanhos aparentemente equivocados. Ok? E, no caso, mergulhando no fundo agora, ele fala o seguinte: em dezembro de 2018, o IBGE publicou uma matéria intitulada Pobreza aumenta e atinge 54,8 milhões de pessoas em 2017. Vejam o infográfico com alguns detalhes desse estudo e assinale a opção que corresponde a uma leitura interpretativa correta dos dados do infográfico. Então, tem o nosso país, Brasil, tem proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Reparem que a cor mais escura, ela representa 45% em relação ao total de pobreza, né? O norte, se você ver a região nordeste, está entre 30% e 45%, né? Os estados do sul, se você observar, são que têm o menor índice de pobreza, menos de 15%. Ok? Então, a opção correta do nosso gráfico seria a letra D. Olha bem, a maioria dos estados do norte e alguns estados do nordeste possuem índices maiores que 45% de pessoas abaixo da linha de pobreza. No nordeste tem só um caso, mas existe um caso, né? Um estado, mas existe um. Letra A, segundo o Banco Mundial, das pessoas que possuem rendimento mensal inferior a 5,5 dólares encontram-se abaixo da linha de pobreza. Isso é verdadeiro. Letra B, a região centro-oeste é que possui menor proporção. Falso, que é a região sul. Letra C, um pouco menos que um quarto da população está abaixo da linha de pobreza. Meu Deus, gente, olha a quantidade, um quarto. Não. Letra D é o que nós falamos, a maioria dos estados do norte e alguns estados do nordeste possuem índices maiores que 45% de pessoas abaixo da linha de pobreza. Com isso, no ano, vocês têm aí um mapa mental ou conceitual
das chamadas funções do segundo grau. E toda função do segundo grau, ela tem origem numa equação do segundo grau. E como você deve lembrar, quando eu falo em função, eu posso falar em y ou f de x. Então, uma função do segundo grau ou função quadrática, que é a mesma coisa, função do segundo grau ou função quadrática, ela tem uma equação geral para se apresentar, que é y igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Isso aí para a gente é fixa, tá? E eu quis ressaltar, como eu falei anteriormente, algumas situações importantíssimas com relação à equação de segundo grau. Ela possui uma figura, um gráfico. Esse gráfico representa uma parábola, é uma curva, uma parábola. E essa parábola, ela pode ter abertura para cima ou para baixo. Essa abertura é chamada concavidade. Concavidade para cima ou para baixo. E quem define essa abertura é o valor de A. Quando o A for maior que zero, quando o A for positivo, sempre a sua parábola está virada para cima. E quando o A for negativo, a abertura é para baixo. Um sorriso ou uma carinha triste. Sorriso é positivo, carinha triste, negativo. Ok? Temos mais. Olha só a sua curva. A parábola é essa curvinha que está do lado. Nessa curvinha do lado, se você quiser até anotar aí, o valor de C na minha equação de segundo grau é sempre o ponto que corta o eixo Y. Sempre C, ele vai cortar o eixo Y, isso é fixo. O ponto onde minha parábola corta o eixo X é em x1 e x2, que eles são as soluções da nossa equação do segundo grau, que são chamadas de raízes da nossa equação. Essa raiz, para você, ela é feita por Bhaskara, quando a equação é completa. Então, vai ter o valor de x1, x2. V, ele é chamado de vértice. Vértice, para você, ou na matemática, é o ponto aonde a parábola ela muda o sentido. Observe que ela está descendo, no vértice ela para e começa a subir. Ou ela pode estar subindo, no vértice ela para e começa a descer. Na física, essa função quadrática simboliza uma função do segundo grau. No MUV, é a equação do espaço. É onde o objeto muda o sentido dele. Só que para se achar, no caso, o vértice, por ser um plano cartesiano, eles são coordenadas. Vai ter um valor de x e um valor de y. O x do vértice é sempre igual a menos b sobre 2 vezes a. Isso é fixo. O y do vértice é sempre igual a menos o valor de delta sobre 4 vezes a. Então, se você tem as raízes, se você tem o vértice e tem um ponto C, você pode fazer no chamado esboço do seu gráfico. Então, uma equação de segundo grau, ela segue princípios. Ela tem padrões que são ligados diretamente a uma equação do segundo grau. Outro fator interessante, essas raízes para você, elas são achadas pela fórmula de Bhaskara. E se você lembrar, se delta for, no caso, positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Vai ver só x1 e x2. Se delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, a minha parábola, quando delta é igual a zero, que x1 e x2 são iguais, a minha parábola apenas ela vai tocar, ela vai encostar no eixo x, que ela tem apenas um valor. Então, apenas ela só encosta em x. Quando o delta for negativo, quando o delta é negativo, a teoria fala o quê? Que a nossa equação não possui x real.
Então, x é um valor que não é real. Mas o que isso quer dizer em termos de equação para mim? Apenas quer dizer que a sua parábola, o seu desenho, não vai encostar no eixo x. Ela vai ficar ou na parte superior a x ou na parte inferior. Virada para cima ou para baixo. Então, um gráfico de uma função quadrática, ele basicamente depende de todos os atributos vistos ou utilizados, no caso, numa equação do segundo grau. Tudo que você viu numa equação do segundo grau foi trabalhar aqui na frente, uma função do segundo grau ou função quadrática. Então, aqui tem para você um esboço, um mapa conceitual que envolve todos esses passos, desde saber reconhecer se a concavidade, a abertura dela é para cima ou para baixo. A abertura dela, feliz ou triste, é chamada de concavidade. Concavidade, abertura para cima, a positivo. Abertura para baixo, a negativo. Então, é um conceito muito interessante, ele é muito utilizado, é muito visto, e mais, você vai ouvir falar em ponto máximo e ponto mínimo. Ponto máximo e ponto mínimo se refere ao vértice. Quando a parábola é virada para cima, o vértice está embaixo, é ponto mínimo. Quando o A é negativo, o vértice está em cima, é ponto máximo. Mínimo e máximo, muito estudado aonde? Na administração de empresas.